E aí ia trazer alguns meses de aluguel. E isso foi ficando muito, muito triste pra mim, sabe? E aí eu comecei a orar a Deus, falei assim, ó, eu busquei melhora, não piora. Aí eu fui divulgando, eu fiz uns cartõezinhos e eu saía na praça, que tinha ali perto de casa, entregava para vários clientes falando do meu trabalho, eu andava na rua procurando cliente, eu ia de casa em casa, Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Lid. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no meu canal para acompanhar a minha história. Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do primeiro, de como Boentosa mudou a minha vida. Uma continuação. E se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem logo depois desse daqui, o primeiro de como começou a minha trajetória no Boentosa. Bem, eu vou contar pra vocês a partir do momento em que eu mudei de cidade, e como eu falei lá no outro vídeo, eu mudei de uma cidade pra outra, porque na cidade que eu morava não tinha muita opção de trabalho, não que não tinha opção de trabalho, não tinha um salário bom, eu tinha um trabalho ali, porém as dificuldades eram grandes. E eu acreditava muito que nessa outra cidade, como eu já tinha morado lá, eu poderia conseguir um salário melhor. Então eu fui orar e pedir direção pra Deus, para que Deus pudesse me orientar no que fazer. E eu recebi uma orientação de que eu deveria ir para aquele lugar. E hoje eu tenho certeza de que eu realmente deveria estar lá, porque foram tempos muito bons, foram um crescimento muito grande que eu tive ali, não só por fora, mas por dentro em mim como pessoa. E acredito que Deus tratou desde os momentos mais difíceis que eu passei ali, até os momentos mais fáceis, mais felizes. E eu passei muita coisa ali naquele lugar, tanto que eu amo de paixão aquele lugar. E pra mim, assim, eu não vejo sentido a minha vida sem eu ter passado por aquela fase. Então eu tenho muita gratidão por aquela fase. Vou contar aqui pra vocês, não pra se aparecer uma coitada, não pra dizer que eu sofri, porque eu sei que tem gente que tem vidas muito mais sofridas do que a minha. Porém, eu acredito muito, assim, que tudo que a gente passa, como eu já falei em outros vídeos, é pra inspirar outras pessoas. Muitas vezes você tá passando hoje a dificuldade que eu passei. Então, esse vídeo vai ser pra inspirar as pessoas que estejam passando por dificuldades, porque a nossa vida ela é feita de fases e feitas de ciclos. Então, se a gente põe isso na nossa mente, a gente nunca se contenta com a fase que a gente tá. A gente é grato, a gente precisa ser grato, ter gratidão por tudo que Deus nos dá, mas a gente sempre precisa buscar encerrar aquele ciclo e coisas melhores vindo pra nossa vida. Então, eu sempre penso dessa forma. E eu sempre vivi buscando o melhor pra mim, pros meus filhos, consequentemente para as pessoas ao nosso redor, porque para mim não basta só a gente estar bem, se a gente tem que estar bem para que a gente possa ajudar outras pessoas também. Essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de viver e o meu propósito. Então, eu mudei de cidade, migrei lá, porque eu sabia que eu ia ganhar mais ali naquela cidade. Porém, as coisas não foram tão fáceis assim, né? Então, eu mudei com o bebezinho de 4 meses no colo. Não, como vocês sabem, eu contei no outro vídeo, não tinha reserva de dinheiro, eu não tinha dinheiro sobrando, então assim, minha irmã me ajudou com o carreto, ela pagou o carreto, acho que na época era R$ 400, e a casa que eu ia morar, eu aluguei por R$ 200 por mês a casinha, era 2 cômodos e um banheiro, no fundo da casa de uma senhora. Então, ali pra mim foi um início de vida, assim, como uma mulher, como uma mãe. Tanto que às vezes eu nem sabia como lavar roupa. A minha mãe, ela sempre deu tudo assim pra gente a gente não tinha uma vida de rico, mas a minha mãe trabalhava muito pra suprir nossas necessidades, então ela acabava que não tinha tempo de ensinar a gente a cozinhar, a lavar roupa, a fazer essas coisas. E quando ela ia fazer, ela fazia estressada, porque ela tava cansada, enfim. Acho que muita gente se identifica com isso, né? Então, eu não sabia nem como lavar roupa, eu não sabia. E eu tinha um problema que eu não gostava de que me ensinassem nada. Então, eu já achava que eu sabia. Então, assim, se alguém vinha me ensinar a lavar roupa, eu falava, não, eu sabia. Porém, não sabia nada. Eu deixava embolorar várias roupas minhas, do meu filho pequenininho, que ele comia, que ele sujava de papinha, e a roupa embolorava e jogava pro lixo. Porque eu era uma jovem que não sabia fazer nada e tava em busca de crescimento profissional. Ele tava aprendendo a viver, né, gente? Eu me perdoo por isso, porque não que seja certo viver dessa forma, mas eu não sabia, então eu fui aprendendo com a vida. E graças a Deus eu consegui me moldar em muitas áreas e aprender muita coisa. Graças a Deus essa parte de aprender com as pessoas, principalmente com as pessoas mais velhas, é uma coisa que eu prezo muito hoje em dia. Falo para os meus filhos, valorizar quando alguém vir dar um conselho, quando alguém vir ensinar algo, porque a gente sempre tem algo para aprender. Então, isso daí ficou lá pra trás, graças a Deus, gente. Então, me mudei ali, aluguei essa casinha. Eu trabalhava, acho que dava uns 5, 6 quilômetros da minha casa, meu trabalho. E eu colocava meu filho todo dia no carrinho cedo, descia, deixava ele na escolinha,
ia trabalhava e depois subia de volta o mesmo caminho com ele no carrinho. Várias vezes eu pegava o passe de ônibus, que eu lembro que era R$ 5 na época, e ia comprar mistura. Muitas vezes eu trocava, porque eu não queria pegar o ônibus, porque senão eu não tinha dinheiro para comprar mistura. E aí eu ia para casa com ele. Aí passei meses assim nessa dificuldade, aí minha irmã ajudava com o alimento quando ela podia. Tinha muitas vezes que eu não falava para ninguém que eu tava passando necessidade, porque eu trabalhava, mas aí eu tinha um bebê para sustentar, igual na outra cidade também. Porém, ali eu sabia que tinha um propósito de eu estar ali. E esse propósito, ele foi acontecendo aos poucos. E aí, a minha irmã me ajudou lá, eu comprei um carrinho. Na época, o carro eu pagava R$ 500 por mês de prestação. E acho que eu ganhava nessa época uns R$ 900. Por aí, uns 800 e pouco, 900. Então eu pagava 500 do carro, eu pagava 200 de aluguel. E, e o resto eu comprava comida e era pra sobreviver ali durante um mês com uma criança. Acho que sobrava uns R$ 200 pra poder sobreviver. E aí não dava. Então o que eu fazia? Eu trocava o dinheiro da passagem do ônibus pra comprar mistura é, quase todos os dias. Da passagem do ônibus que eu ganhava. E aí eu tinha que abastecer o carro também. Então, tinha dia que eu comprava mistura e tinha dia que eu abastecia o carro. Várias vezes deu ficar na rua sem gasolina, mas ainda tinha, tipo, uns R$ 2, R$ 3 que eu colocava de álcool, na época que o álcool acho que era um e pouquinho. Gente do céu, você olha hoje em dia, tipo, o álcool era um e pouquinho, meu Deus, hoje em dia, o que que você faz com R$ 5, com R$ 3 de combustível? Aí eu colocava, teve até vezes assim de eu ficar na rua, não ter como, mas eu ainda ia buscar daí com o galãozinho, colocava um pouquinho o restinho de dinheiro que eu tinha. Mas teve um dia que eu tava indo embora e eu lembro até hoje, tipo, tava num trânsito assim, e aí o carro parou. Eu falei, eu não acredito que acabou a gasolina. Eu não tinha nenhum real mais, eu não tinha um real no bolso pra botar gasolina. E aí, atrás de mim tinha um cara que desceu do carro dele e falou, para aqui, tipo, foi me ajudando, foi empurrando o carro pra mim. E aí, eu encostei assim, ele falou, vamos lá. E era, graças a Deus, tipo, era só descer a rua, a próxima rua e virar que já tava no posto. Então, ele empurrou meu carro e a gente foi até o posto. Ele colocou pra mim R$ 20 de gasolina. Era o senhor, colocou R$ 20 de álcool, na verdade. E aí ele falou, pode ficar pra você. Eu falei, não, depois eu pago. E aí eu peguei conta dele e tal, e depois eu realmente paguei ele. Mas assim, ele foi enviado por Deus nesse dia, porque senão eu ia ter que largar o carro ali no meio da rua e ia embora de a pé à noite, que né, eu tinha saído tarde do trabalho, tava com o bebê no carro, ia ter que ir embora de a pé. Como sempre, ia largar meu carro ali, gente, até o dia que eu tivesse dinheiro. Mas graças a Deus que apareceu essa pessoa. E aí, enfim, teve um dia também que me marcou muito, assim, que são testemunhos que eu conto, mas como eu já falei antes, não é pra se aparecer coitado ou pra dizer que eu sofri muito. É pra servir de inspiração, porque eu sei que muitas pessoas passam por dificuldade. E quando você tá passando pelo momento de dificuldade, você acha que aquele momento vai ser eterno. E não. Nada na nossa vida é eterno. Se você tá passando por um momento de dificuldade hoje, você tem que saber que o dia de amanhã vai vir, que o amanhã virá. E muitas vezes o amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Então toda dificuldade ela é passageira. Aí eu tava ali naquele momento de dificuldade, teve esse dia aí que não tinha nem fralda. Usei a última fralda e falei, Senhor, agora é contigo, porque eu não quero pedir pra ninguém. Eu não quero pedir pra ninguém, eu não posso, tipo, cada um tem a sua vida, cada um tem as suas dificuldades, então eu não posso ficar falando das minhas dificuldades pra minha família. Eu tenho que me virar. Como eu vou fazer, né? E também a minha família podia ajudar como eles podiam. Tipo, a gente não era rico pra ter, tipo, dinheiro pra ajudar a qualquer momento, a gente, né? Um ao outro. Enfim, aí fiquei lá, coloquei a última fralda nele, orei, falei, Senhor, eu não sei o que fazer, eu preciso de um milagre, porque eu não tenho fralda pra colocar nesse menino, e também não tenho dinheiro, o pagamento vai demorar. E aí, minha vizinha, que era filha da dona da casa, que morava na frente, ela apareceu assim na porta e a gente começou a conversar. E aí eu falei pra ela, nossa, acabou a fralda do meu filho, né? Eu, tipo, numa conversa normal, sem pedir nada pra ela. Ela falou, qual o tamanho que ele usa? Eu falei, ele usa o tamanho M. E aí ela falou, eu tenho um pacote de fralda lá na minha casa, do tamanho M. Eu vou buscar e vou te dar. Só que, tipo, eu fiquei tão surpresa porque eu vi de novo que era cuidar de Deus ali. Porque eu não tinha pedido nada pra ela. Foi numa conversa normal que acabei falando pra ela que não tinha fralda. E aí ela acabou me dando esse pacote de fralda. Eu falei, gente, como Deus é bom. E usa as pessoas ao nosso redor. Então, ela me deu esse pacote de fralda e eu fiquei super feliz, muito feliz. Coloquei meu filho, agradeci demais, demais, demais ela. E aí, eu fiquei ali morando por um tempo, até que uma conhecida minha, né, do trabalho, do trabalho não, da escolinha do meu filho, que meu filho ia, ela me via indo com ele, né?
no começo a pé e depois com o carro, ela via as dificuldades que eu passava, ela falou que a sogra dela tinha uma casa que era ali do lado da escola, e se eu queria alugar essa casa. Então, a casa que eu alugava era R$ 200, essa outra casa era R$ 300. Eu fiquei morrendo de medo de não conseguir pagar aluguel, porque eu tinha que arrumar mais R$ 100, e tipo, se o dinheiro já não tava dando, imagina um lugar que eu tinha que pagar R$ 100 a mais, né? Mas aí, como eu ia economizar um pouco de combustível, pouca coisa, porque o combustível era barato também na época, eu acabei dando passo de fé. Eu falei, não, eu vou alugar. Fui, aluguei. Eu não me lembro, gente, como eu fiz pra dar o primeiro aluguel pra casa, como eu fiz pra sair da outra casa, assim, porque eu sei que eu não tinha, assim, dinheiro sobrando, eu nunca consegui guardar dinheiro naquela época. Então eu sei que foi sendo misericórdia de Deus mesmo na minha vida pra alugar casa, assim. E aí aluguei essa casa. Eu fiz um roteirinho aqui pra eu não me perder. Aluguei essa casa de R$ 300, fui. E aí ali eu trabalhava ali perto. Só que eu queria começar a ter os meus próprios clientes, atender. Eu sempre tive esse desejo, assim, né? Como eu falei no outro vídeo, eu nunca tive a oportunidade de empreender. Então, eu não sabia que isso era um sonho muito grande meu, mas eu tinha isso já dentro de mim. Então, eu falei, eu quero muito trabalhar para mim mesma, até por conta de que eu poderia ganhar mais. Porque eu, como funcionária, eu não estava ganhando um salário que dava para eu dar uma vida boa para os meus filhos, para o meu filho, no caso, na época. E eu queria mais. Então, eu queria ter os meus próprios clientes. E aí eu consegui, nessa casa, eu tinha um espacinho, que era uma garagem que cabia uma moto. Então eu quis mais mudar para essa casa por isso, porque ali eu conseguia começar a atender os meus próprios clientes. Como? Não sabia, porque eu não tinha máquina, não tinha lâmina, não tinha tesoura, não tinha nada. Mas eu tinha disposição, tinha saúde para trabalhar e tinha força de vontade. Então, desde sempre eu coloquei muito isso como meta. Eu tenho isso, então eu vou fazer com que eu tenha. E aí eu fui, aluguei essa casa, fui pra lá, comprei uma máquina de tosa parcelada de uma pessoa que vendia lá material de tosa parcelado, dava banho no chuveiro, usava a máquina de lavar roupa como mesa e peguei um cachorro, falei pra moça da igreja, eu tô fazendo banho de tosa na minha casa. Dela, tô precisando. Eu falei, então pode levar. Aí fui, tudo caseiro. Fiz a cachorrinha dela, ela gostou, falou pra outra pessoa, falou pra outra pessoa, a outra pessoa levou, falou pra outra pessoa levou, e assim foi indo, indo, indo. Só que daí eu não tinha um salário fixo, né? Eu tinha que pagar as contas. Mas eu tinha um sonho, que era ter o meu próprio banho-tosa. Só que não era por ser dona, era porque eu queria ganhar mais e dar uma vida melhor pro meu filho. Era isso que eu tinha em mente. E aí eu peguei e comecei a ficar devendo aluguel. Atrasei, sabe, alguns meses de aluguel. Isso me doía muito, 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 porque não era um plano meu. O que eu queria era melhorar e não piorar. E aí ia trazer alguns meses de aluguel. E isso foi ficando muito, muito triste pra mim, sabe? E aí eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, eu busquei melhora, não piora. Aí eu fui divulgando, eu saí, eu fiz uns cartõezinhos e eu saía na praça, que tinha ali perto de casa, entregava para vários clientes falando do meu trabalho, eu andava na rua procurando cliente, eu ia de casa em casa, levava meus cartãozinhos, colocava na caixinha do correio, e aí eu fiz uma conta no Facebook, aí primeiro eu comprei um celularzinho por R$ 80, que era desse tamanho, mas ele pegava a internet, porque o meu anterior não pegava. E eu fiz uma conta no Facebook com esse celularzinho, e eu coloquei lá, Lidiane Banhitosa. E aí nessa conta que eu fazia, eu ia adicionando as pessoas que tinham cachorro, que eu via que tinha foto com cachorro, algo do tipo que era ali da região. E aí eu fui adicionando essas pessoas, e aí eu ia divulgando meu trabalho. Então quando eu fazia um cachorro, aí eu postava no Facebook, marcava a pessoa, consequentemente os amigos dela viam. E aí essas pessoas iam indicando uma pra outra, e as pessoas que eu entregava os cartãozinhos na rua também, iam indicando uma pra outra. E assim foi crescendo, gente. Aí eu consegui sair da dívida do aluguel, graças a Deus. Consegui aumentar meus clientes. E aí não dava mais pra trabalhar daquele jeito, caseiro, né? Não dava mais pra trabalhar em cima de uma. Não, aí eu comprei uma. Comprei não, minha irmã me deu uma mesa que era de um escritório lá que eles tinham tirado todas as do batalhão onde ela trabalhava, que eles tinham trocado todos os móveis. E aí ela me deu uma mesa que era de madeira, e eu comecei a fazer os cachorros em cima da mesa, não fazia mais em cima da máquina, fazia nessa mesa. Consegui comprar uma banheira também, instalei lá. Meu pai foi pra mim, instalou o chuveirinho. E aí, só que mesmo assim era caseiro, era em casa. E aí o espaço tava pequeno, porque eu já tinha bastante cliente. Aí eu paguei todo o aluguel que eu devia, aí as coisas começaram a melhorar.
e eu precisava de uma casa maior. O que que eu fiz? Aí eu procurei uma outra casa e eu consegui achar uma casa, só que aí o aluguel era o dobro, e eu pagava 300. Aí eu fui para 600. Falei, meu Deus do céu, isso foi um passo muito grande. Eu lembro muito do sentimento que eu tive naquele dia. Eu tive medo. Como eu vou pagar 600 reais de aluguel? Mesmo eu sabendo que meus clientes estavam crescendo, que as coisas estavam mudando, eu fiquei com medo. Mas mesmo assim, eu não deixei o medo me paralisar. Eu só fui. Aluguei aquela casa, e aí, ali, bastante cliente, bastante. Sempre seguindo a mesma tática. Eu não parei de entregar cartãozinho na rua, eu não parei de marcar as pessoas no Facebook, marcava, sempre dei muita atenção para os clientes, sempre gostei muito de atender as pessoas bem, gostei muito de entender o que as pessoas queriam fazendo cachorro, para depois eu poder entregar um trabalho que eles estavam procurando, né? Então isso é uma coisa assim que eu prezo muito até hoje. Eu preciso entender o que a pessoa quer. Eu posso ser o melhor profissional, mas se eu não fizer o que o cliente tá procurando, por exemplo, a barba do cachorro incomoda o cliente porque ele suja muito. O cachorro pode ser um shih tzu que ele nasceu para ter uma barba grande, mas o cliente quer que tose. Se isso não for trazer mal para o cachorro, eu vou fazer o que o cliente está precisando, porque eu preciso resolver um problema do meu cliente. Não basta eu só tosar o cachorro, eu preciso resolver uma necessidade do meu cliente. Então, eu acredito que isso foi assim uma base muito boa para que os meus clientes pudessem crescer. E aí, eu tava pagando 600 reais de aluguel, tava indo tudo bem, tava dando tudo certo. Eu peguei e me inscrevi num sorteio que o governo tava fazendo lá, que o subsídio era muito alto das casas. Quem fosse sorteado ia ganhar, tipo, uma casa, ia ganhar um desconto muito grande para financiar a casa, ia conseguir financiar e tudo mais. Aí eu fui lá e fiz esse cadastro, só que eu esqueci desse cadastro. E aí teve até um dia que foi sorteio, eu tava na igreja, uma irmã falou pra mim, você viu o sorteio das casas? Eu falei, não, eu não vi. Eu nem lembrava, gente. Eu tinha feito, mas eu não lembrava. Só que eu sempre pedia pra Deus que eu queria uma casa para meus filhos, pro meu filho. Eu esqueço que eu só tinha um filho na época. Eu não queria mais pagar aluguel. E aí eu fui e me inscrevi lá e acabei esquecendo. Aí a minha amiga me ligou, ela falou, Lid, qual é o seu CPF? E aí eu falei pra ela. Ela começou a gritar, emocionada, falando que eu tinha sido sorteada. Na mesma hora que eu desliguei o telefone, eu só ajoelhei no chão e agradeci muito, muito, muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu não conferi, eu não sei, mas eu só agradeço porque eu sei que o Senhor é fiel. Em todas as vezes que eu precisei, o Senhor mostrou cuidado detalhado assim comigo, sabe? Deus cuida em detalhes da gente. E aí eu vi que eu tinha sido sorteada lá realmente, eu consegui o financiamento muito barato da casa. E aí eu fui morar nessa casa. E só que essa casa ela era um pouco longe da onde eu tinha os clientes ali, né? Que eu tinha começado de um lado da cidade e essa casa era do outro lado da cidade. Mesmo assim, eu fui lá, continuei morando lá, só que aí não dava para eu atender os clientes na casa. Eu tentei, mas não dava porque a distância era muita. E alguns clientes acabaram não conseguindo por conta da correria do dia a dia. Então eu fiquei morando na casa, e aí eu aluguei um salão comercial, montei um meu pet shop no salão e fiquei morando nessa casa. Só que aí eu fiquei grávida da minha segunda filha. E aí eu tinha duas crianças, tinha um salão para cuidar, uma casa para cuidar, e tudo começou a ficar tudo muito bagunçado, eu tinha bastante cliente, eu acabava não dando conta da minha casa, dos meus filhos, dos clientes, e eu acabei me perdendo, me perdendo, me perdendo. E aí eu vou contar para vocês no outro vídeo, para não ficar tão longo, e espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui no meu canal, me segue lá no Instagram para acompanhar o dia a dia aqui na Nova Zelândia, e muito obrigada por ter assistido até aqui.